Sabe, um ciberataque não é só um clique errado. Pensa assim, é como um grande roubo a banco, só que digital. Tem todo um planejamento, uma execução e, no final, uma cena do crime. Hoje, a gente vai ser tanto os arquitetos quanto os detetives desse roubo, para entender cada passo, desde a primeira brecha na segurança até a investigação final. Esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entrar na mente do invasor, sabe? Mapear o alvo, achar uma porta de entrada. Depois, a gente vira o jogo e se torna um investigador, juntando todas as peças do quebra-cabeça digital que eles deixaram para trás. Pois é, antes mesmo da primeira linha de código malicioso ser escrita, já existe um plano. Os ataques mais perigosos, eles não acontecem por acaso, não. Eles seguem um roteiro, quase um ciclo de vida, com fases muito bem definidas. Pensa num filme de assalto, sabe? Tem as etapas, né? Primeiro vem o reconhecimento, onde os atacantes estudam o alvo de longe. Depois a exploração, que é a invasão em si. Uma vez lá dentro, eles precisam garantir a persistência para não serem expulsos. Aí eles tentam escalar privilégios, para conseguir, digamos, as chaves do reino. E por último, vem a investigação, quando os defensores tentam refazer cada um desses passos para entender o que aconteceu. É aqui que a caça começa de verdade. Nessa fase de reconhecimento, o atacante é tipo um batedor digital. Ele está mapeando o terreno, procurando por aquela janela meio aberta ou aquela porta mal trancada antes de dar o bote. E o interessante é como eles encontram essas falhas. Análise estática é como um engenheiro olhando a planta de um prédio para achar um erro de projeto. Já a análise dinâmica, o tal do fuzzing, é mais como chegar nesse prédio e começar a sacudir a fundação com toda a força para ver o que racha. As duas táticas são super eficientes para achar vulnerabilidades. E olha só esse exemplo, que ilustra perfeitamente como uma falha pequena vira um problemão. Basicamente, um programa espera receber dados de um certo tamanho, mas o atacante envia um número muito maior. O programa, coitado, confia nesse número e tenta enfiar, 65 mil litros de água numa caixa que só cabe 4 mil. O resultado? Transborda tudo. É o famoso buffer overflow, uma brecha que pode ser usada para executar código malicioso. Ok, a brecha foi encontrada. E agora? Agora é hora de transformar essa teoria em prática, em acesso real. É a fase da exploração, onde a falha é usada para, literalmente, arrombar a porta digital. Vamos dar uma olhada num truque clássico, a injeção de comando. Tudo começa com uma linha de código que parece super inofensiva. Ela só pega um nome de usuário e uma senha nova para, atualizar a senha. O que poderia dar errado, certo? O problema todo está aqui, na confiança. O programa confia cegamente no que foi digitado no campo da senha, sem questionar, sem verificar. E essa confiança cega é exatamente o convite que o atacante estava esperando. E aí vem a mágica, ou melhor, a malandragem. O atacante digita a senha password, mas logo depois coloca um ponto e vírgula, e em seguida um outro comando, tipo xcalc, para abrir a calculadora. O que acontece? O sistema executa o comando para trocar a senha e logo depois, como se fosse outra tarefa, executa o xcalc. Pronto, o sistema foi enganado e rodou um programa que não devia. Um primo bem próximo dessa técnica é a injeção de SQL. A lógica é a mesma, só que o alvo não é o sistema operacional, e sim o banco de dados. Inserindo comandos de banco de dados num formulário qualquer, um atacante pode conseguir vazar tabelas inteiras com informações de clientes, por exemplo. A invasão foi um sucesso. Mas espera aí, o trabalho do invasor não termina aí não. Agora o objetivo é duplo, garantir que ele possa voltar quando quiser e, mais importante, conseguir ainda mais controle sobre o sistema que ele acabou de invadir. Para garantir que não vão ser chutados para fora, os atacantes usam uns truques bem espertos para sobreviver até uma reinicialização do computador. Eles podem se disfarçar de um arquivo de sistema legítimo, uma DLL, ou se registrar para iniciar junto com o sistema operacional. É o equivalente digital a deixar uma chave reserva escondida debaixo do tapete. Beleza, já estão dentro. O próximo passo: conseguir mais poder, ou seja, escalar privilégios. Um exemplo clássico é driblar o controle de conta de usuário do Windows. Manipulando o registro de um jeito bem específico, um atacante consegue rodar comandos como administrador sem que aquela janelinha de aviso apareça. Na prática, ele se promove de um simples visitante a dono da casa. Ok, o cenário parece bem ruim, né? Os invasores estão lá dentro com controle total. Fim de jogo? Nada disso. É aqui que a história vira. O roubo aconteceu e os detetives acabaram de chegar na cena do crime digital. Como eles descobrem o que aconteceu? Bem-vindos ao mundo da perícia forense digital. Essa é a ciência de descobrir e interpretar as pegadas eletrônicas que ficam para trás.
Cada ação de um invasor deixa uma espécie de impressão digital. E os investigadores são os especialistas em encontrar essas pistas. A investigação muitas vezes começa bem lá no básico, na estrutura do disco, o Master Boot Record, ou MBR. Pensa nele como o índice de um livro. Ele diz para o computador onde as coisas estão e como começar. Analisando essa estrutura, um perito pode achar partições escondidas ou modificações que entregam a presença de um invasor. Depois, a investigação vai mais fundo, lá na memória da máquina. Um stack trace como esse pode parecer grego, mas para um investigador, isso é o DNA da cena do crime. Ele revela a sequência exata de eventos, passo a passo, que levou à ação maliciosa. É a prova definitiva. E tudo isso nos leva a uma grande verdade sobre cibersegurança. Isso não é uma batalha com começo, meio e fim. É um jogo constante de gato e rato, onde cada lado está o tempo todo se adaptando e evoluindo para superar o outro. Então, vamos recapitular rapidinho o manual do atacante que a gente viu. Eles procuram fraquezas com análise estática e dinâmica, exploram essas brechas com ataques de injeção, garantem a persistência para ficar no sistema e, por fim, escalam privilégios para ter controle total. Mas para cada golpe existe um contragolpe, né? E aqui está o manual do defensor. Eles respondem com auditorias de código para fechar as brechas, validam toda e qualquer entrada de dados para evitar injeções e usam a perícia para rastrear quem já entrou. Hoje em dia, ferramentas mais modernas até usam inteligência artificial para analisar o comportamento de um sistema e sugerir configurações mais seguras, sempre seguindo o princípio do menor privilégio. Ninguém deve ter mais acesso do que o estritamente necessário para fazer o seu trabalho. O que nos deixa com uma última reflexão. Nesse mundo que é cada vez mais construído em cima de código, quem realmente tem mais poder? A pessoa que escreve o código, que constrói as coisas, ou aquela que consegue quebrá-lo? Essa é a tensão que vive no coração da cibersegurança, uma batalha que, ao que tudo indica, nunca vai ter um fim.